Deus é bom, queridos. Eu vou entrar no tema para o qual Deus colocou no meu coração de ministrar. Eu estava falando sobre os moveres de Deus, a nossa igreja Anchieta, uma igreja, estamos lá há 11 anos estabelecidos e há 3 anos num prédio alugado. E Deus moveu as águas, era um baile funk, era um espaço que servia ao mal. E nós fomos convidados por Deus para entrar naquele lugar. Fizemos uma grande obra ainda num espaço alugado. Os vizinhos ali, os demais inquilinos do prédio, um prédio bem em frente à estação, eles disseram, eles devem ter comprado, porque eles estão fazendo muitas obras. Mas eu segui a voz de Deus, fizemos obras importantes para que a gente pudesse realizar o culto, um espaço para cerca de 300 pessoas, mas ainda não tínhamos comprado, e Deus foi movendo as águas. O proprietário, ele se ofereceu para que a igreja comprasse. Ele se ofereceu dizendo que aquele espaço deveria ser da igreja. Nós estamos num prédio de 3 andares, com lojas, com salas, e ele quer vender todo o prédio para a igreja. Então nós fizemos uma negociação, estamos na cobertura, e nós conseguimos então já adquirir o espaço. Estamos numa campanha chamada Canaã Te Espera, é o nome que nós demos à campanha. Ontem nós tivemos também um trabalho jovem lá, e eu trouxe alguns materiais, se os irmãos desejarem depois abençoar esta obra. Apesar de serem meus livros, toda a renda da venda hoje é destinada à igreja, para a gente poder ajudar o projeto. Deus me permitiu, depois de largar a música, eu gravei um CD gospel, mas logo assim que eu gravei, fui chamado para pastorear, então larguei tudo, ouvi a voz de Deus, estou ali pastoreando a igreja de Anchieta há 11 anos, naquele local, no bairro. E eu trouxe alguns livros, trouxe um material, algumas canecas, algumas coisas do projeto, depois você dá uma olhadinha. Para quem gosta do chamado ministerial, meu primeiro livro, Porque Eu, é um livro que fala sobre o nosso chamado. Por que Deus nos chama, sendo nós tão diferentes uns dos outros? Por que Deus dá cada missão? Eu ouvi aqui o nosso irmão Wellington, revi alguns alunos aqui do curso, e o nosso irmão estava falando sobre o projeto missionário. Por que Deus coloca no coração de alguns um projeto missionário e outros não? Esse livro tende a trazer essa resposta. Tem também ali o livreto Seminário de Louvor e Adoração, que eu ministro nas igrejas, falando um pouco sobre a adoração no tempo de salmos, no tempo da graça, como funciona, o que é uma música de adoração de verdade, o que é uma exaltação, o que é um clamor. Tudo isso está aqui no livreto, depois você pode adquirir. Para quem gosta de milagre, alguém gosta de milagre aqui? Glória a Deus. Esse livro, Enchendo as Talhas do Milagre, ele foi escrito, foi publicado pela editora Conselho da Nova Vida, e ele inicialmente fala sobre a transformação da água em vinho, uma dissertação hermenêutica sobre um mover sobrenatural. A gente fala muito de milagre, e milagre é a transformação de algo ruim em algo bom. Mas nesse caso é um dos milagres que Jesus realiza, que não necessariamente tem algo ruim. Ele, na verdade, se antecipa para que algo ruim não aconteça no casamento, em Caná da Galileia. E nós passamos alguns 10 meses, vamos completando 10 meses, da cirurgia. E uma coisa é você escrever sobre milagre, outra coisa é você viver o milagre. Há 10 meses atrás, minha esposa ministrava os louvores num culto de mulheres na igreja, sentiu-se mal, e desceu, terminou o louvor, ela foi para a secretaria. Aí alguém foi fazer o expediente, eu fui atrás e disse, você está bem? Ela, não estou me sentindo muito bem não. Quer ir ao médico? Ela, não, vou descansar um pouquinho aqui. Ficou no culto inteiro, depois decidimos ir para casa, eu havia me emprestado o carro para o meu filho, estávamos sem automóvel, moramos pertinho, eu falei, vamos a pé. Descemos a escada da igreja, damos 2 passos na rua, e ela disse, eu não estou conseguindo andar, estou com muita falta de ar. E eu vou ter que voltar, porque lá em Anchieta, diferente de qualquer bairro do Rio de Janeiro, Anchieta é muito perigoso, irmãos? Ficou famoso, eu fiquei famoso, a TV mostra Anchieta o tempo todo, e eu tenho o maior orgulho de aparecer o meu bairro em Anchieta. Rio de Janeiro não tem isso não, é só lá em Anchieta, tá? Fiquem tranquilos, Deus está nos guardando. Mas nós tínhamos deixado carteira, celular, tudo, porque aí para andar a pé no bairro a gente vai sem nada, para não receber nenhuma visita estranha. E eu disse, eu tenho que voltar para buscar a carteira, e nisso, a gente preocupado com o horário, umas 10 horas da noite, um táxi parou sem que eu fizesse sinal, num lugar que quase não passa táxi.
E aí todo apagado, ligou o alerta, eu falei, será que é meu conhecido? Não era, era Deus enviando um anjo para nos levar para casa. Cheguei em casa, peguei o dinheiro, paguei, fomos verificar a pressão, glicose, tudo normal. Eu disse, você quer ir ao médico agora? Eu ligo para o meu filho, peço o carro e tal. E ela disse, não, amanhã é culto, domingo, e ela é muito ativa, dá aula na escola, na Geração Vida. Fomos domingo para a igreja, ela estava se sentindo melhor, deu aula para as crianças pela manhã, deu aula à noite, fomos para casa. Na segunda-feira, você está bem, meu amor? Sim, quer ir ao médico? Não, hoje tem curso de bolo. Olha, a mulher quando não tem que fazer, inventa tudo, irmãos. Foi fazer um curso de bolo, e o bolo ia ser preparado para o mêsversário do meu neto, o curso tinha 2 dias de duração. Segunda-feira ela fez a primeira parte, na terça-feira ela foi fazer a segunda parte do curso. E o bolo ia ficar pronto, íamos levar para a casa da minha filha, comemorar o aniversário lá, o mêsversário do meu neto. E ela disse, olha, agora realmente eu não estou me sentindo bem. Eu acho que é melhor a gente ir ao médico. Eu falei, bom, para você estar falando assim, o negócio está sério demais. Então vamos pegar o carro, a gente mora próximo à Transolímpica, vamos lá para a Barra. E aí a mulher, queridos, ela é muito preocupada com a vida externa, não a vida interna. E ela disse assim, bom, já que nós vamos à Barra, pega aquela sandália que eu preciso trocar no shopping. Eu falei, eu não acredito, meu amor, nós vamos ao médico. Sabe o que é o médico? Nós vamos ao médico terça-feira à noite, esquece. Mas coloca as sandálias, quando sair do médico a gente vai e troca, ok, coloquei a sandália. Sabe que quando o esposo é obediente, a coisa é bênção, né, irmãos? Eu concordo com tudo, coloquei a sandália. Fomos para o médico, fomos lá para o Hospital Vitória. E aí o médico disse, vamos fazer aí, a senhora está sentindo o quê? Muita falta de ar, vamos fazer um eletro. Fez o eletro, disse, olha, esse eletro está tremendo demais aqui. Vamos fazer um exame de sangue. E eu estou lá aguardando. Quando eu volto para reencontrá-la, o médico falou, ela vai ter que ficar mais tempo. Como assim? A sua esposa está infartada. Desde quando? Eu disse, ela passou mal no sábado, então ela está 3 dias infartada. Eu falei, sério, doutor? O senhor está falando sério? Aí brinquei com ele, eu tenho que ir lá trocar sandália. E ele disse, ela vai ter que fazer um cateterismo, isso urgente. Aí chamou uma junta médica e disse, pode ir para casa, daqui ela vai fica um período no CTI, depois ela retorna. E aí eu fui para casa e ela já disse qual era a roupa que eu tinha que trazer no outro dia, porque supostamente estaria liberada. No outro dia eu retornei e já tinha uma junta de médicos dizendo, não funcionou o cateterismo. Sua esposa está com o coração parcialmente paralisado, vai ter que colocar 4 pontes de safena. 15 dias internada, queridos. Foi o meu chão assim saiu, né? Saiu do lugar, mexi com igreja, coloquei várias igrejas em oração e algo muito sobrenatural estava acontecendo. Uma coisa é você escrever sobre milagres, outra coisa é você viver o milagre. Ela foi operada naquele hospital, para a honra e glória de Deus está aqui, já ministra louvor na igreja, já dá aula para as crianças. E o milagre de Deus não envolve só a questão física, como eu havia dito, é a provisão. E agora eu tenho que finalizar esse testemunho, porque a provisão é muito importante. Eu estava há alguns anos sem plano de saúde, e a gente sabe, lamentavelmente, eu acredito que seja em todo o nosso país, a saúde pública é falida. Então, se ela passa mal nessas circunstâncias e vai para um hospital, não tem médico, enfim. Eu tinha acabado de fazer um plano de saúde, ela passou mal no sábado, na quinta-feira antes do sábado, o corretor foi lá levar as carteirinhas. E nós fizemos um plano de saúde, porque eu, pensando dores na coluna, ele disse, não pastor, eu vou levar a carteirinha aí, porque pode ser que o senhor passe mal, alguma coisa, o senhor vai ser atendido. Eu pensando na minha dificuldade e Deus tratando dela. Quando chegamos lá, um hospital de primeiro mundo, quem conhece, ela foi operada no Hospital Samaritano, um excelente hospital no Rio. Custo da cirurgia, mais de 70 mil reais. Sabe quanto nós pagamos, querido? Nada, para a honra e glória do Senhor. Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Deus é maravilhoso, irmãos. A provisão de Deus na nossa vida. Eu preocupadíssimo, cada hora que entrava alguém vestido de branco, que não era médico, eu dizia, pronto, é assistente social dizendo o custo da cirurgia. Eu estava quase infartando em lembrar onde eu estava. Mas Deus providenciou tudo, graças a Deus.
não é? Eu não sei como Deus faz, Deus fez assim, e não houve nenhum questionamento sobre doença pré-existencial, nenhum questionamento, ninguém foi lá nem para nos perguntar nada. Eu fiquei hospedado com ela o tempo todo, foi tudo coberto pelo plano de saúde. Deus é bom, eu glorifico a Deus por isso. Então, para quem gosta de milagre, esse livro está aí. Nós trouxemos também um livreto, a juventude não vai nem querer, vai rasgar esse livreto, mas você pode dar de presente para um jovem. Um livreto sobre tatuagens, 10 coisas que você precisa saber sobre tatuagem. Não é um livro para reprovar ninguém que tenha tatuagem, pode ficar tranquilo. Não é um livro doutrinário, mas tira muitas dúvidas e ajuda. Eu tenho testemunho já ministrando sobre esse tema numa igreja, de uma senhora que desistiu de fazer após ter lido o livro. E ela já tinha uma meia-idade. Também, esse aqui, maravilhoso, você vai ler e vai apenas acrescentar o que você já sabe. 10 coisas que você precisa saber sobre dízimos e ofertas. Tem muita coisa na internet que eu vou te contar, queridos. Eu estou já no 7º período de teologia pela segunda vez, fiz teologia na faculdade protestante, agora estou fazendo na PUC, aqui do Rio, e posso garantir aos irmãos que dízimo é de Deus, e quem experimenta de dízimo, o testemunho que eu contei, Deus pagando a minha conta, sem que eu soubesse que eu tinha uma conta para pagar. Deus é maravilhoso. E por último, o livro mais novo, que tem a ver com o tema que nós vamos falar, Cada Caso é um Caso. É um livro de crônicas, não é? Esse livro, ele foi, na verdade, Deus me animou a escrever sobre ele, exatamente porque eu estava num momento pensando um pouco sobre a minha vida. Não é? Eu vim, como eu já disse, de um lar muito miscigenado, muitas culturas. Não é? Minha mãe, viúva 2 vezes, nasceu. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos. E depois, aos 47, ela ainda teve mais um filho. Então foram 11 filhos ao todo. Minha mãe ficou viúva logo depois que o meu irmão nasceu. Obrigado, querido. E meu pai foi um suicida, irmãos. Meu pai cometeu suicídio, eu tinha 3 anos de idade. Logicamente, eu não entendi muito bem. Criança, me lembro de alguns detalhes da vida do meu pai, a chegada dele era vigia noturno. Mas mais ou menos com 12 anos de idade, eu, muito curioso, adolescente, mexendo numa mala que minha mãe guardava alguns documentos, eu achei um jornal, aqui, periódico do Rio de Janeiro, jornal O Dia, de 1971, que tinha foto do meu pai e uma manchete escrito: matou-se com um tiro na testa. Aquilo para mim foi um balde d'água na minha vida, na minha juventude, na minha jornada de vida. A partir dali eu passei a conviver com o fantasma do suicídio. O suicídio é um fantasma, silencioso. Ele não trabalha necessariamente dependendo de uma doença. Quando alguém descobre que está doente e que não tem remédio e que tem pouco tempo de vida, há vários tipos de suicidas. Eu estou escrevendo a minha tese na faculdade sobre isso, sobre a tanatologia, o estudo da morte dentro do cristianismo. Mas principalmente eu tenho estudado a palavra de Deus para tentar ajudar algumas pessoas, né, na visão de que só Cristo pode nos dar uma direção definitiva na nossa história de vida, para descobrirmos que não podemos compartilhar com pensamentos contrários à vontade de Deus, não podemos nos entregar às dificuldades da nossa vida, por maiores que sejam. Não temos o direito de tirar aquilo que nós não nos demos. Não podemos tirar a própria vida, porque ela não nos pertence. Não poderíamos dizer própria vida, nós não temos nada próprio. Eu amo a palavra de Deus quando dirige-se a Adão e dá uma orientação. Adão, sabe o que você é? Eu fico imaginando Adão tentando responder: eu sou o primogênito, eu sou o primeiro, eu sou o maioral, eu vou dar nome aos animais. Não, Deus disse para ele: Adão, você é pó. E é por isso que você vai voltar ao pó, porque você não é nada. Se não for o meu espírito em ti, você nada é, Adão. Esta palavra tem que estar no nosso coração todos os dias. Nada somos, por isso eu cantei aquele louvor que sem Jesus eu estou perdido. Dependemos de Deus, queridos. É lamentável quando ainda encontramos pessoas que não reconhecem a ação de Deus na sua vida.
Então eu louvo a Deus por Ele ter me encontrado. Na verdade eu não o encontrei, foi Ele que me encontrou, salvou o meu casamento, salvou a minha família. Hoje tenho meus filhos, meus netos caminhando na presença de Deus. E isso é para mostrar como Deus é capaz de mudar a história, de virar a página, de reescrever a nossa história. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus é maravilhoso, irmãos. Então, pensando nesse tema, quando em 2009, dezembro de 2009, nós tínhamos aqui, principalmente no Rio de Janeiro, uma atriz global cometeu suicídio. E eu, muito interessado já no tema, eu li uma carta que ela escreveu na rede social, e naquela época, 2009, a rede social não era o Facebook, no máximo o Twitter estava começando, mas os e-mails, né, aquela febre de e-mails para todos os lados. Eu recebi um e-mail que era uma divulgação na internet, uma carta aberta de uma suicida. E ela começa essa carta dizendo assim: eu não cometi suicídio. Ela estava se preparando para isso quando escreveu, logicamente, mas ela disse: eu não morri. Foi esse o termo que ela usou. Parti para junto de Deus. Quando ela escreve aquilo e eu leio a primeira frase, Deus me diz: escreve uma resposta a essa carta. E eu fiquei perguntando: mas Senhor, ela já morreu. E Ele me disse: você não vai escrever para ela, você vai escrever para aqueles que um dia leram a carta dela. Porque o que ela fez foi levar muitas pessoas também ao suicídio. O pastor estava aqui anunciando sobre a massa. E dependendo do vulto, dependendo da importância de uma palavra de um artista, de um cantor famoso, influencia muitos e muitos jovens, irmãos. Depois desse acontecimento, Whitney Houston, que cometeu também suicídio, fez com que a sua filha mais nova, bem mais nova, cometesse suicídio aos mesmos moldes da sua mãe. Isso é uma praga, irmãos, isso vem dos infernos. O desejo de morrer sem autorização de Deus não agrada o Criador. Isso tem que ter uma resposta. Então eu escrevi um texto, esse livro, Cada Caso é um Caso, está lá, resposta à carta a uma suicida. Tem ajudado muitas pessoas a pensar melhor sobre a vida, a ponderar mais diante das suas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades incríveis. Mas pode ter certeza, se o Senhor estiver contigo, você vai vencer em nome de Jesus. Creia nisso, queridos. Nós conhecemos, sim, 2 grandes suicidas na palavra de Deus. E eu quero dirigir principalmente, por um culto liderado aí, cuidado pelos jovens, dirigido pelos jovens. Eu quero liberar uma palavra, porque o suicídio não está numa região apenas, numa área apenas, numa faixa etária apenas. O suicídio está envolvendo pessoas de todas as classes, pobres, classe média, ricos. O suicídio está envolvendo homens brancos ou negros, o suicídio está envolvendo mulheres brancas ou negras. O suicídio não tem idade, irmãos. Eu já conversei com um adolescente, pré-adolescente, chegando aos 13 anos de idade com desejo de morrer. E já conversei com pessoas muito mais velhas do que eu, desejando a morte. O que é isso senão um propenso suicida? Alguém que deseja tirar a própria vida e talvez não tenha coragem. Nós estamos tratando de um homem lá na igreja de Anchieta, temos também uma psicóloga, um trabalho com enlutados, e nós estamos tratando desse homem. Quantas mensagens eu recebo por semana, dele dizendo: pastor, acabou, eu estou sem emprego, eu sou um homem letrado, tenho tantas faculdades, eu falo várias línguas, eu trabalhei em tantas empresas, eu estou arrasado. Ele perdeu um filho, ele não consegue lidar com o luto, e ele está se afundando, está se envolvendo com as drogas, ele não consegue olhar mais para ele, queridos. E eu recebo mensagens diversas, oro para responder. A primeira coisa que eu digo, falei: querido, eu só posso te ajudar se você desejar ser ajudado. Deus quer nos ajudar, mas nós precisamos estar abertos para Ele. Precisamos ouvir, precisamos ter uma jornada. Eu disse para ele, era um homem de meia idade, 50 anos, alguma coisa nesse sentido. Eu disse: você passou 50 anos da sua vida sem conhecer Jesus. Você tem que dar um tempo para Deus trabalhar no teu coração, não é da noite para o dia. A gente sabe que existe hoje um evangelho da facilidade, em que as pessoas querem fazer o estalo nos dedos e Deus abrir uma porta de emprego. Deus tem esse poder, porém, a caminhada com Cristo às vezes leva tempo. Nós precisamos ter uma caminhada com Ele e deixar que isso amadureça em nós. Quando nós nos lembramos dos suicidas na Bíblia, eu me lembro imediatamente de 2 homens, um no Antigo Testamento e um no Novo. O mais famoso no Antigo Testamento é Saul.
É um rei que nós podemos dizer, o primeiro rei de Israel. Um homem escolhido por Deus, dentre os que ali estavam, de uma linhagem, de uma sabedoria, com o apoio sacerdotal, com tudo o que ele podia ter, com dinheiro, com família, com filhos, com legado, com terra, com tudo que um judeu precisava, tudo ele tinha, e tinha ainda a ação de Deus sobre a vida dele. Num determinado momento, e por diversas circunstâncias, a vida dele começa a andar para trás, até que ele se encontra diante dos filisteus, seus filhos já estão mortos, está ele e o escudeiro. O escudeiro carregava seus escudos, espadas, etc. E ele chama o escudeiro e diz, ei, vem aqui, não dá mais para a gente, me mate. O escudeiro, temendo a Deus, e ali estava o seu rei, ele disse, meu rei, eu não posso fazer isso. Então o texto vai dizer que ele mesmo pega a espada e se debruça sobre ela. Lembra que eu falava do fantasma do suicídio? O escudeiro olha para o seu rei e também comete suicídio. Isso é muito mais sério do que imaginamos, queridos. Eu estou falando para uma plateia que nós entendemos, pessoas salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Mas estar na presença de Deus não significa que o fantasma do suicídio não alcance a tua vida. Estar diante de Jesus, queridos, é o que Judas fez durante 3 anos do seu ministério. Um homem que andava com Jesus, um homem que comia próximo a Jesus, um homem que colocava a mão no prato com Jesus. Um homem que desfrutou da responsabilidade financeira do grupo. E no final, o que a história diz? Que ele não resistiu à decepção da sua vida. Ele tomou uma decisão que poderia parecer acertada, e há várias histórias sobre isso. Não estamos aqui numa sala de aula, mas é importante que você saiba que havia um interesse de um grupo para que Jesus puxasse a espada e levasse os judeus a uma grande rebelião contra os romanos. E aí Jesus pregava o reino dizendo, meu reino não é desse mundo. Abaixa a espada, eu vim pregoar a paz, o amor, o reino de Deus está chegando. E as pessoas queriam Jesus, porque Jesus era um líder nato, e as pessoas queriam Jesus levantando ali pessoas para uma grande rebelião contra os romanos. Jesus não fez isso. Talvez, alguns preferem dizer que Judas, ele provocou Jesus. Quem sabe Jesus sendo preso, ele não vai começar uma grande rebelião. E Jesus não fez nada disso, diz o texto, e Isaías já havia profetizado, como uma ovelha muda, ele vai ao matadouro. Judas se decepciona com uma tomada de decisão errada, tenta devolver as moedas, não deu certo, aquele dinheiro agora é amaldiçoado. E ele não tem outro jeito senão ouvir o fantasma do suicídio, e o texto vai dizer que ele então comete suicídio. Queridos, observando um pouco esse aspecto, nós encontramos muitas pessoas que cometeram suicídio por não enxergar uma luz no fim do túnel. E eu posso garantir a você que existe uma luz não apenas no fim do túnel, mas dentro do teu coração. Não tome decisões precipitadas. Deus está contigo, do contrário, você não estaria nesse lugar nesta noite. Pastor, eu tenho muitos problemas. Eu também tenho. Pastor, o senhor não conhece a minha vida? Com certeza eu não conheço, mas o Deus que te criou, criou você para a honra e glória dele, louvado seja Deus. Criou você para exaltá-lo, e ele não se agrada da sua situação, ele não se agrada de você viver uma vida tão para baixo. Tudo o que ele quer é que você mantenha uma intimidade, uma comunhão com ele, queridos. Eu quero ler um texto, abra comigo a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Nós vamos falar de um homem que não é um suicida, mas o fantasma do suicídio está muito perto dele. Elias, profeta maravilhoso, 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Deixa aí marcado, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, depois nós vamos continuar aqui. Versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e preste atenção, salvar a sua vida. Percebe que nós estamos falando de um homem que deseja cometer suicídio.
Ele está apenas tentando salvar a sua vida. Vou começar de novo, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, desde já te agradecemos pela leitura da tua palavra. Coloque em nós, Senhor, esse texto e que possamos meditar muitas vezes, porque a tua palavra é vida, a tua palavra nos vivifica, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e que todos que concordam digam amém. Percebe aqui que estamos falando de um homem que é muito citado em muitas pregações, um homem de sucesso, irmãos. Um homem que havia acabado de matar os profetas de Baal. Centenas de profetas foram mortos porque Elias aceita um desafio no Monte Carmelo. Os profetas de Baal tentam invocar o seu Deus e Elias está apenas aguardando, confiando no agir de Deus. Elias já havia acumulado muitas vitórias, mas aquela seria uma vitória muito especial. E olha, preste atenção, vitórias especiais agradam a Deus, mas incomodam muito ao diabo. Agradam a Deus e incomodam o inimigo das nossas almas. Então o que está fazendo Elias agora? Desfrutando de um bom momento com Deus. Lembre-se o que eu disse, que o fantasma do suicídio pode rodear qualquer pessoa. Elias está agora nesse momento aguardando o Deus Baal, que ele sabe que não vai responder coisa alguma. Os profetas mantêm a palavra, eles não conseguem invocar a Deus. Elias invoca o Deus de Israel e Deus envia fogo e lambe o holocausto, lambe a água, e Elias agora tem a autoridade para matar os profetas. O texto vai dizer que Elias matou mais de 400 profetas. Elias agora está sendo citado como um homem de vitórias, irmãos. Igreja de Jesus Cristo que está reunida aqui nesta noite. Quando você estiver cantando vitória, não feche os olhos, continue de olhos abertos, porque é na alegria das nossas vitórias que o inimigo vai tentar puxar o nosso tapete. Muitos não vigiam, por isso o inimigo puxa o tapete e nós caímos de cara no chão. Mas Senhor, por que isso aconteceu? Porque nós temos que vigiar constantemente. Não importa o momento que estejamos passando, nós temos o péssimo hábito, e isso é cultural, da gente orar a Deus quando estamos passando por luta. Quer conhecer um crente passando por luta? Veja quantos frequentam a reunião de oração. É sempre assim. Esperamos um momento ruim da nossa vida. O meu encontro com Cristo e da minha esposa foi justamente um momento ruim. Ali eu passei a orar, ali eu passei a confiar. Ela destruiu os altares, tudo o que ela tinha de adoração foi tudo destruído. Passamos a ter uma vida plena com Deus, mas depois de uma grande dificuldade na nossa história. Então, quando nós estamos também compartilhando, olha, eu estava vivendo um bom momento na música secular. Se você acessar aí o YouTube, pesquisar lá, Pastor Jarbas Lopes, você vai ver vídeos tocando com o Serginho Grossman na TV, em vários lugares. Ainda há alguns vídeos, que naquela época não era tão comum essas coisas, mas tem lá. Talvez você não me reconheça que eu estava menos bonito do que eu estou hoje. Há 25 anos atrás, agora eu estou mais bonito. Porque o brilho do Espírito Santo está em mim, amém, igreja? Não nos faz, todos nós somos mais lindos agora na presença do Senhor do que quando éramos antes. Mas o que acontece com Elias? O texto vai dizer que Jezabel manda uma palavra a Elias. Jezabel não é líder de um exército, irmãos. Jezabel não é o rei, ela é a rainha, ela é a esposa do rei. A palavra está com Acabe, mas Jezabel é uma mulher endemoniada. É alguém que invoca demônios, é alguém que tem uma relação com o ocultismo. E ela sabe como tocar no coração de um homem, por mais vitorioso que ele seja. Numa ilustração muito simples, o diabo conhece os nossos pontos fracos. E como é que ele conhece? É como se nós tivéssemos aqui no braço vários botões. E ele se aproxima e tenta tocar num deles. E ele toca num botão chamado dinheiro. Se você não tem nenhuma dificuldade com dinheiro, não vai acontecer nada. O diabo diz, então não é pelo dinheiro que eu vou tentá-lo. Talvez a cobiça do poder, e aí ele aperta um outro botão. E ele vai apertando os botões até que ele descobre o seu ponto fraco. Quando ele descobre o seu ponto fraco, ele vai trabalhar para derrubar você.
Em algum momento, Jezabel entende o ponto fraco de Elias. Quando faz uma ameaça, você começa a entender que está sendo feita uma ameaça a um homem que acabou de matar mais de 400 profetas. E ela diz, se não, olha, façam-me os deuses, versículo 2, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. É apenas uma ameaça, irmãos. O inimigo prepara uma estratégia para nos ameaçar. Você está muito bem no emprego, você está conseguindo pagar suas contas, aí vem o anúncio de que a empresa pode falir. Cuidado, não sofra por antecipação. Convido você a não sofrer de forma alguma, porque Jesus é aquele que pode trocar o nosso peso pelo jugo suave dele. Mas nós sofremos antecipadamente, nós ficamos preocupados, começamos a ter crise, começamos a desejar tomar remédio para ficar calmo. Calma! Há algo na presença de Deus que pode acalmar você mais do que os remédios. Eu não sou contra a medicina, pelo contrário, eu também tomo remédios. Mas a minha primeira oração e a minha primeira confiança é depositada no Senhor Jesus. Até para que eu vá ao médico, eu saio de casa e oro. Senhor, coloca o bom profissional. Porque tem bons e tem maus. Tem o que está para salvar e tem o que está para tirar a vida. Então, a todo momento eu confio no Senhor. A todo momento eu coloco a minha confiança no Senhor. O que está acontecendo agora, queridos? Elias está vivendo um momento difícil. Ele está amedrontado. Aquele grau de intimidade que ele tem com Deus, de falar, chover ou não chover, tudo que está acontecendo com Elias agora está jogando por terra. O ministério de Elias está sendo jogado por terra, irmãos. A intimidade de Elias não se lembra o que Deus já havia feito na vida dele. Nós precisamos constantemente nos lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. De onde Ele tirou você? Talvez você não tenha todas as coisas que tem pedido a Ele. Mas uma coisa Ele fez, Ele tirou já você de um lamaçal de pecado. Hoje você está sentado entre príncipes e princesas na casa do rei, louvado seja Deus. Isso já é mais do que suficiente para glorificarmos o nome dEle. Mas o fantasma do suicídio está ali, ao lado de Elias, e, na verdade, ele se esquece que nasceu para glorificar a Deus. E aí o que vai acontecer? O texto é muito claro, versículo 3. Temendo, diz o texto que ele está com medo, Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Percebe? Que nesse momento Elias não é aquele homem desesperado, sentado à beira do caminho, chorando, choramingando, mandando mensagem no Facebook, dizendo, orem por mim, mas ele mesmo não ora. Elias está concentrado, queridos, ele quer se salvar, ele está com medo, e o medo é muito natural. O medo pode ser uma situação muito boa para nos encontrarmos com Deus. A questão é que nós não podemos nos abalar definitivamente, lembrando que o perigo, ele é invisível, o fantasma do suicídio, ele é invisível. Ele é silencioso e ele é muito perigoso. Então Elias não percebe isso claramente. Vamos continuar lendo o texto, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia. Queridos, não tem algo pior do que desejarmos o isolamento na hora errada. O isolamento compatível com a vida do crente é quando Jesus nos ensina a orar, entrando na nossa casa e fechando a porta do nosso quarto. Esse é o isolamento que agrada a Deus. Fora isso, você tem a igreja, e a igreja foi instituída nessa terra para que você viva em comunhão, tendo uma família da fé, irmãos que oram por você e líderes que dão a vida por você, louvado seja o Senhor. Não podemos enfrentar ou nos permitir um isolamento quando estamos passando momentos difíceis. É muito comum quando eu mando mensagem para os irmãos da igreja, irmão, tem tanto tempo que eu não te vejo. Ele diz, pastor, eu estou passando um problema, não quero ver ninguém. Eu falei, querido, você não pode buscar o isolamento, porque você não vai estar totalmente sozinho. A igreja foi instituída para que você buscasse a comunhão, para que você fosse uma brasa viva, junto ali aos seus demais irmãos. Quando nos afastamos da comunhão dos santos, quando nos afastamos da igreja, nós nos aproximamos imediatamente daquele que age no isolamento. Você viu aqui uma apresentação teatral maravilhosa. Não precisamos usar muitas palavras, e na verdade não foi usada nenhuma. Onde estava o inimigo? No isolamento, atraindo. E ele atrai do jeito muito peculiar. Aquela jovem estava tendo tudo com Jesus, mas bastou o ponto fraco,
alguma coisa chamou a atenção e eu estava muito atento à apresentação. Alguma coisa na mão do inimigo fez com que ela se sentisse atraída. Significa que todos nós estamos sujeitos a sermos persuadidos de uma forma ou de outra, a abandonar o reino de Deus, a justiça de Deus, a luz de Cristo sobre a nossa vida, e somos atraídos pelas trevas, pelo ocultismo. Encontro ainda hoje crentes dentro da igreja que querem encontrar o que não está escrito na Bíblia. Estão preocupados demais com os livros que não foram incluídos, com as letras, com as traduções. Eu digo, calma, experimente o agir do Espírito Santo acima de toda letra na tua vida, e você vai experimentar o melhor de Deus. Nós precisamos nos permitir ao mais simples, porque o mais difícil, o mais obscuro, é perigoso demais. Não são poucos os que entram por esse caminho e começam agora a não desejar voltar mais para a comunhão. O texto vai dizer que Elias, ele é acompanhado pelo seu moço, mas chega num determinado momento, ele diz para o moço, fica aqui e deixa que eu vou sozinho. E o texto é claro, o texto diz que ele não leva nem água e nem pão. Alguém que vai para o meio do deserto e não deseja levar água e nem pão, ele quer morrer. Ele não se prepara para as adversidades. Alguém que vive a sua vida sem se preparar, ele não está desejando viver para a glória de Deus. O Senhor nos capacita para que possamos nos preparar a cada dia, irmãos. Nós temos lutas nossas, pessoais, diárias, mas nós lutamos muito mais em o nome do Senhor. A nossa luta constante não é só quanto às nossas decisões erradas. A nossa luta constante começa quando nós nascemos. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos matar já no ventre da nossa mãe. Basta você olhar o que está acontecendo no nosso país. O ataque às grávidas. As enfermidades assustadoras, e a cada dia algo novo surge. É o desejo que o inimigo tem de nos roubar aquilo que Deus nos deu, o fôlego de vida. Quantos estão ainda se preocupando mais com as coisas do que com a própria vida, a vida do outro? As coisas tomaram lugar da vida pessoal, da vida das pessoas. O que é isso senão uma artimanha do inimigo para fazer com que as pessoas se sintam inferiorizadas quando não têm bens materiais? Querido, você tem algo que nenhuma riqueza pode te dar. Você é conhecido, quando aceita Cristo, como imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Isso não tem a ver com o quanto você estudou ou não estudou, com o quanto você tem dinheiro no banco ou nem dinheiro no banco você tem. Isso tem a ver com uma vida de intimidade com Deus. Elias está vivendo esse bom momento, mas lamentavelmente ele busca o isolamento. E o que o texto vai dizer? Continua lendo, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui tem algo fantástico, irmãos. A primeira coisa que eu vejo é Elias como um homem bom, de Deus, caprichoso no seu ministério. Porém, ainda se comparando aos seus antepassados. Não se compare a ninguém. Você não vai ser igual, nem melhor, nem pior do que seu pai ou sua mãe. Não permita que as pessoas que te criaram digam para você o que você deve ser. Você nasceu para a glória de Deus e isso é mais do que suficiente. Porque lá fora tem muitas pessoas frustradas por não terem atendido o desejo dos pais e hoje não pensam em outra coisa senão que a vida tenha um fim. Nós não seremos como os nossos pais. Nós somos diferentes e não desejamos ser melhores do que eles, porque nós somos individuais. O que nós somos, Deus há de nos moldar, e se Deus quer nos moldar para a glória dele, estejamos sujeitos à vontade de Deus, louvado seja o Senhor. O que eu vejo em Elias é que Elias está se comparando aos seus pais. Aqui a palavra pais não fala de pai e mãe necessariamente, mas os profetas antes dele. Toda a linhagem de profetas e talvez até de sacerdotes, algo que está acontecendo que Elias está se comparando aos seus antepassados. Você nunca vai ser igual ao seu pastor. Você nunca vai ser igual ao seu líder. Eu não sei se vai ser melhor ou pior, porque isso não importa para Deus não tem melhor e pior. Todos nós somos iguais perante a Deus.
Existe algo chamado equidade, por isso a Bíblia diz que Deus odeia a iniquidade. A equidade é a igualdade dos homens perante Deus, todos nós somos iguais. Por isso a palavra de Deus para Adão: Adão, tu és pó. E isso significa que não importa o que já tenhamos feito, o que ainda vamos fazer, todos nós somos pó. Você pode repetir isso? Eu sou pó? Porque é o que nós somos. Nesse momento, não somos pó. Nesse momento, imagem e semelhança de Deus, como a vida que o Senhor nos deu, para glorificar a Ele. Então, acorda, crente. Acorda, você que nos visita. Você nasceu para a glória de Deus, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Não permita que nenhuma circunstância adversa afaste você dos caminhos do Senhor. O que Elias devia estar fazendo era se envolvendo com os profetas, e acredita-se que aqui já estamos falando na escola de profetas. Ele deveria estar no meio dos profetas, orando, clamando, pedindo oração, sim, mas também orando, não apenas pedindo oração. Mas ele faz o inverso, ele procura o isolamento. Não busque o isolamento, querido. Procure os cultos da tua igreja, procure estar ao lado de pessoas que possam lhe dar conselhos, homens e mulheres de Deus que há nesse lugar. Procure voltar-se, não se isole, não guarde no coração. Elias, quando ele desperta para a bobeira que ele fez, o que ele fez de tão bobo, pastor? Ele vai para o deserto sem pão e sem água. Se ele caminha um dia e não aguenta mais, significa que, mesmo que ele não continue caminhando, ele tem que voltar mais um dia, mas ele não tem provisão. Então o texto diz que ele para debaixo de um zimbro, de uma planta espalhafatosa, uma planta de aba bem grande, e fica ali esperando o que vai acontecer. Quando ele percebe que ele não tem condições de avançar para um lugar bom, um lugar de sossego, de refrigério, e nem voltar atrás, aí ele deseja a morte. Então o texto diz que literalmente ele pediu ao Senhor para o levar. Eu entendo que aqui o fantasma do suicídio é tão invisível, porque o crente ele não pode desejar morrer. É lógico que para a gente ver Jesus, eu acredito que você não queira ver Jesus só nesta vida, né? A gente pergunta, eu brinco lá com a igreja, e digo, quem quer ver Jesus? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, agora se prepara para morrer. Todo mundo abaixa a mão. Porque ninguém quer morrer, eu também não quero. Mas eu sei que o meu tempo é o tempo determinado por Deus. Então eu tenho que estar preparado para um grande encontro. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que glorificar a Deus na vida que Ele me deu. Eu tenho que viver para a glória dEle, cantando vitória, glória, glória, aleluia, independente do que esteja acontecendo. Deus é bom quando dá e também é bom quando não dá. Deus é bom o tempo todo, louvado seja o Senhor. O que está acontecendo aqui é que Elias agora, nesse comparativo com os seus antepassados, com o desastre da trajetória para um deserto, ele está agora desesperado, irmãos. E o texto é muito claro, diz que ele pediu a morte. Mas graças a Deus que Deus não ouve todas as nossas orações. Graças a Deus, porque no momento do desassossego da nossa alma, nós falamos coisas que não deveríamos ter dito para Deus. Eu fico imaginando Deus dizendo, eu não vou nem te ouvir, porque você nasceu para a minha glória e para o meu louvor. E se você me der ouvidos, eu vou levantar você de onde você está, eu vou exaltar aquele que está humilhado e abatido. Glória a Deus. A questão, queridos, é que Elias não consegue entender isso. Olha a misericórdia de Deus, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Come o quê? O que Deus havia providenciado. Eu sei que nós precisamos trabalhar. Eu sei que nós precisamos ser bem produtivos. E nosso país precisa de homens e mulheres que produzam para a nação. E não que fiquem encostados apenas dependendo disso ou daquilo. Quem não tem saúde, vai buscar o INSS. Mas quem tem, trabalha, irmão. Produza. Deus vai te dar graça. Está desempregado, mas pastor, aquilo que eu estudei não tem mais vaga. Deus abre horizontes, Deus abre caminhos. Rapidamente eu vou contar aqui como eu entrei para a faculdade, uma das faculdades particulares mais caras do Rio de Janeiro. Sabe quanto eu pago lá? Nada. Viver de milagre é isso, viu? Há 5 anos atrás, meu filho se inscreveu para o Enem. Ele já concluiu a faculdade de publicidade. E ele disse assim, pai, eu estou desanimado, vou fazer o Enem. Eu falei, filho, faz... Não, pai. Eu falei, vamos fazer juntos. E olha que eu já tinha um bom tempo sem estudar. 20 anos. A minha última estudo, havia feito teologia, mas
Aquilo que caía no Enem, eu tinha 20 anos sem pegar num livro de matemática, de português, de ciência, estudando só teologia. Ele disse, vamos fazer junto? Vamos. Fiz o curso, fiz a prova, fiz uma boa redação, gosto muito de escrever, e aí tirei uma nota excelente. Avaliou-se lá a cota pela minha idade, 45 anos, que eu tinha na época. Na época, viu, irmãos? Ai, tempo bom, 5 anos se passar. Aí eu falei, filho, vamos lá. Ele fez a prova, eu fiz. Ele ganhou uma bolsa de 50% e eu ganhei uma bolsa integral para estudar psicologia na UF, só que era muito longe de Anchieta. Eu transferi para fazer grego na UFRJ. A UFRJ entra em greve e eu disse, vai ver que não é para estudar. Ele disse, não, pai, só tem uma bolsa aí muito boa, uma pontuação boa. Procura agora o ProUni, estava no SISU, procura o ProUni. Eu disse, não, se for para estudar numa faculdade particular, tem que ser uma das melhores. Aí eu já comecei a esnobar, né, irmãos? Quando Deus dá o melhor. Aí ele, vamos procurar aqui, o que o senhor quer fazer, pai? Eu falei, eu gostaria de fazer teologia de novo. Aí ele olhou lá, tinha uma vaga. E aí eu olhei para ele, filho, tem um monte de gente inscrita, só tem uma vaga. Ele olhou para mim, olha como Deus, quando nós ajudamos alguém, o Senhor sempre vê alguém para nos ajudar. Eu ajudei para ele encarar o desafio da faculdade, e ele olhou e falou, pai, o senhor só é um, o senhor só precisa dessa vaga que está ali, o senhor só precisa de uma vaga, pai. Nos inscrevemos, estou lá, concluindo. Hoje, além de eu não pagar a minha faculdade, eu estou como pesquisador científico e recebo para estudar naquela faculdade. Deus é maravilhoso, irmãos. Coisas que nós não imaginamos, Deus faz. Sonhos, projetos engavetados, Deus tem poder para ressuscitá-los, irmãos. O que precisamos fazer é entender o agir de Deus, não nos desesperar, senão estaremos sujeitos ao fantasma do suicídio. Deus providencia aqui o pão, Deus providencia tudo o que ele precisa. Ele acorda, versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Olha aí, irmãos, provisão de Deus é o melhor. Você já comeu pão na brasa? Fresquinho. Sabe o que é pão fresquinho? Não é esse que sai do forno a gás, não, é esse aqui, quentinho numa pedra, irmãos. Até pizza na pedra é bom demais, meu Deus do céu. Ai, Jesus, me guarda dessas coisas. Uma botija de água, ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Lembra que eu falei do fantasma do suicídio? Aqui tem um pontinho aqui, para os psicólogos aí de plantão. Estudem esse texto. Deus dá horizontes maravilhosos. Estamos falando de um homem já vivendo uma depressão, irmãos. Nem com a provisão ele se alegra. Ele não está cansado apenas da caminhada. Ele está desanimado da vida. E o crente que nasceu para a glória de Deus não pode viver desanimado. Elevo meus olhos para o monte, porque do alto me virá o socorro. Louvado seja Deus. Crente não anda de cabeça baixa, crente anda de cabeça em pé, aleluia. Não importa o que tenha que acontecer, irmãos. Provisão de Deus é provisão de Deus. Confiança, nós somos desafiados o tempo todo a sermos confiantes em Deus. Eu me lembro de uma história maravilhosa que me contaram e eu fiquei assim, nunca me esqueci. Eu não sei o quanto é verídico, mas eu sei que Deus tem esse poder. Me parece que uma senhora estava passando um momento difícil depois de ter servido a Deus, e aí ela não tem mais a quem recorrer, estava aí passando uma dificuldade financeira, e ela vai a uma rádio local. E ela diz, olha, estou fazendo um apelo, estou num momento difícil, sou uma mulher temente a Deus, sirvo a Deus há tantos anos. E aí ela foi lá fazer um apelo na rádio, um lugar pequeno. E aí me parece que um homem que não era de Cristo ouviu no rádio do seu carro que tinha uma mulher temente a Deus passando necessidade. E ele não era temente a Deus. Ele começou a indagar e zombar, dizendo, que Deus é esse? Que deixa esse crente, esse fiel, passando necessidade? Sou mais o meu Deus. E aí ele tem uma ideia malignamente brilhante. Vou enviar 2 enormes cestas básicas para ela. Chamou seus funcionários e disse, leve esse endereço para essa mulher, 2 cestas básicas enormes, e quando ela chegar e perguntar quem enviou, você diz que foi o diabo que mandou. Olha o desafio. E os capatazes foram lá, bateram lá na porta, ela olhou a cesta e disse, pode colocar aqui. E os homens colocaram, ela já ia fechando a porta, ele só não vai perguntar quem mandou? Ela disse, não, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece, louvado seja o Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor para a honra e glória
Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim, exatamente assim. Ou nós confiamos totalmente em Deus, ou vamos ficar inseguros com a própria vida. Então não há isolamento seguro. O que Elias faz, se afastando do seu moço, não é da graça de Deus, não agrada a Deus de forma alguma. Não se isole. Olhe para a igreja como lugar de refúgio para a tua vida. A igreja hoje simboliza aquele jardim que nós perdemos lá no passado. Quando Deus se encontrava com o homem na viração do dia, estava constantemente se encontrando com o homem, e o homem perdeu o privilégio de se encontrar com Deus. Hoje a igreja é um excelente jardim para nos encontrarmos com Deus. Olhe para este lugar como lugar de refúgio. Venha para este lugar desejando não ouvir pregador A, B ou C, mas venha para ouvir a voz de Deus, e Deus usa quem Ele quer, irmãos. Venha nesse lugar para sentir a presença de Deus e sair daqui restaurado para a honra e glória do Senhor. Eu quero encerrar lembrando que nesse momento, depois que Elias come pela segunda vez, ele entra numa caverna. E como Deus fala com ele? Vem o vento, vem o terremoto, e Deus quer falar na brisa suave. É quando nós aquietamos o nosso coração e deixamos com que o Senhor haja. Lembra o pedido de Elias? Eu quero morrer, Deus. Não aguento mais essa provocação de Jezabel. E graças a Deus, essa oração não foi ouvida. Porque Elias é citado na palavra de Deus como um homem que não viu a morte. Ele sequer experimentou a morte. Isso mostra o quanto Deus tem o melhor para os seus filhos. Você confia no Senhor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia.